Irmão, seguindo essa sequência de mensagens, né, que nós vemos ministrando aqui a respeito de ser usado por Deus, ser cheio do Espírito, entender que os céus estão abertos sobre nós, amém? Entender que o Senhor nos constituiu reino e sacerdócio, está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, Ele não só nos salvou, mas Ele nos fez participantes da sua obra. A palavra de Deus diz em Coríntios que Ele nos deu o ministério da reconciliação, né? Aprove a Ele nos colocar e nos fazer parte, irmão, respondendo aquilo que vem do céu aqui na terra, amém? Deus não faz nada sozinho na terra, Deus faz através de você e de mim, através da sua igreja, porque somos o corpo de Cristo, amém? Então precisamos, irmãos, cumprir o nosso chamado, amém? É a respeito disso que eu quero falar nessa manhã. Amo muito falar a respeito de chamado, né? Louvo a Deus pelo chamado que Deus colocou no meu coração, louvo a Deus também pelos irmãos que eu vejo chegando na obra, tendo encargo, tendo dedicação, sendo usado por Deus. E nessa manhã eu queria fazer aqui um paralelo a respeito da vida do profeta Samuel, né? Como Samuel foi alguém treinado e instruído para começar dentro do ministério, e quero abordar alguns pontos importantes a respeito disso, amém? Quantos aqui querem responder a Deus no seu chamado? Aleluia! Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, quero ler esse texto para fazer uma introdução. Né? Antes disso eu quero dizer aos irmãos que nós estamos vindo de uma pandemia, né, onde tivemos muita baixa, muitos irmãos morreram, a igreja não podendo se reunir muitas vezes, nem em casas, né? E louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos vendo a luz de Cristo, amém? Sobre nós, estamos vendo as mortes caindo, né? A vacina fazendo efeito e menos pessoas morrendo, nós podendo ter liberdade de se reunir nas casas, se reunir aqui na igreja, podendo fazer encontro, amém? Vamos ter os nossos próximos encontros de jovens. Então, nós estamos de volta, amém, irmãos? 2 anos parados, né? Tendo que fazer live muitas vezes, coisa que eu nem tinha Instagram, irmão, tive que fazer para fazer live, para estar junto com os irmãos reunindo, né? Seja pelo celular, ou Zoom, ou Facebook. Mas hoje nós estamos aqui de volta, irmão, amém? Nós temos que abrir o nosso coração para isso. Foram 2 anos parados, irmãos. Claro que Deus moveu, muitas pessoas vieram, Deus nos usou tremendamente, né, dentro da limitação que a gente tinha, mas o que eu quero falar é que nós estamos de volta, irmãos, as portas estão abertas, nós podemos evangelizar, podemos fazer encontro, podemos fazer trabalho, podemos pregar a palavra de Deus, não há restrição hoje, amém? É claro que temos que usar máscara, existem algumas imposições, mas a verdade é que nós temos que retornar à nossa vida, irmãos, temos que pregar o evangelho, temos que salvar a vida, amém? É claro que desde o começo da pandemia, sempre houve uma dificuldade em alinhar isso, questão de salvação e a questão da importância da vida das pessoas. Um falando, não, nós não podemos reunir nunca mais, porque as vidas precisam ser preservadas. E outros não fazendo caso, reunindo tudo de qualquer maneira, mas o que nós temos que fazer é ter um equilíbrio na presença de Deus e ouvir o Espírito de Deus, amém? E a palavra de Deus que nós temos agora é para que nós vamos avançar, aleluia, amém? Os nossos anos vão ser restituídos, vamos crescer em nome de Jesus. Esse é o ano da aceleração. E a palavra de Deus, irmãos, diz lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então presta atenção, irmão. Olha a importância de ser alguém que trabalha na obra de Deus. O próprio Senhor Jesus orou e pediu para que orássemos, para que Deus enviasse trabalhadores. Porque quando Jesus olhou a quantidade de pessoas que estavam tristes, desanimadas, sem pastor, oprimida, sem esperança, ele falou, meu Deus, são muitas as pessoas que estão perdidas, então vamos orar para que Deus envie pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem colher, pessoas que querem semear, pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então a respeito disso também que eu quero falar nessa manhã, para que possamos ser esses ceifeiros, no qual o Senhor Jesus mandou os seus discípulos e nós também rogarem, amém? Você entende, irmão? Jesus pediu para orar por trabalhadores. É algo que a obra de Deus necessita e precisa. Quando você está se dedicando à obra e querendo responder ao seu chamado, você é uma resposta da oração de Cristo.
porque essa é a vontade de Deus, que Deus envie mais trabalhadores. Por quê, pastor? Olha lá para fora, irmão, grande é a seara, muitas são as pessoas em dificuldade, muitas são as pessoas que precisam do evangelho, muitas são as pessoas que precisam ser amadas, e muitas são as pessoas que precisam ser salvas e conhecer a Jesus, amém? E a palavra de Deus diz: como, pois, crerão se não há quem pregue? Amém? Nós somos aqueles que vamos pregar o evangelho, então seja um ceifeiro, seja alguém participante da obra do Senhor, porque isso é de extrema importância para Jesus, amém? Talvez você pense que é o Jonathan que está querendo liderar a igreja. Não, irmão, foi Jesus que falou, amém? Nós estamos aqui com o encargo de fazer aquilo que Deus deseja fazer, aleluia, amém, irmãos? Então vamos falar a respeito do profeta Samuel nessa manhã, né? A palavra de Deus diz que Ana, 1 Samuel, conta a história de Ana, que era uma mulher que era estéril, não podia ter filhos, né? E ela estava sempre indo ao templo, orar todos os anos, e ali ela se entristecia muito e orava ao Senhor, porque ela não podia ter filhos, ao ponto do marido dela falar para ela: por que você está chorando, Ana? Você tem a mim, né? Eu não sou mais importante do que 10 filhos, né? Às vezes eu falo isso para minha esposa também, né? Eu sou mais importante do que 10 filhos, meu bem. Mas Ana queria ter um filho, irmão, tudo que ela queria era ter um filho, e o texto continua, quando você estuda 1 Samuel, que Ana teve um filho, e Ana, antes de ter esse filho, Ana fez um compromisso com Deus, que entregaria esse filho, e esse filho seria dedicado todos os dias na casa do Senhor, e esse menino foi chamado Samuel. E aí, irmão, nós vamos falar a respeito do profeta Samuel, que era um profeta de Deus. O profeta, irmão, naquela época era diferente do profeta de hoje. Hoje aquela pessoa que fala a respeito da palavra de Deus, ela está profetizando. Quando a pessoa está liberando a palavra de Deus, que Deus já nos falou através da sua palavra, ela está profetizando. Quando você está cantando, às vezes louvando, cantando, entoando louvores da palavra de Deus, você está profetizando, falando da vontade de Deus, amém? Mas naquela época a resposta vinha através do profeta. Então se o profeta falasse, irmão, o negócio tinha que acontecer, né? Não estou falando que tem que ser diferente hoje não, irmão. Aí hoje o profeta fala e não acontece. Não, se for profeta e falar da parte de Deus, irmão, tem que se cumprir, amém? Então a própria Bíblia diz aqui, olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 3,19, não precisa abrir sua Bíblia, né? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, e todo Israel, desde Dan a Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para você entender que Samuel era um profeta reconhecido por Deus. Samuel foi um grande profeta. Samuel levantou e ungiu Saul como rei. Samuel também foi um grande profeta e ungiu Davi como rei. Irmãos, a Bíblia diz que quando Samuel foi a Belém, o povo tremeu de medo, perguntando: a sua vinda é de paz ou não? Samuel: não, vim somente sacrificar o Senhor. Tamanho medo que as pessoas tinham do profeta Samuel, porque sabia que ele era alguém que podia vir estar trazendo juízo da parte de Deus. Ou não, como ele foi sacrificar e ungir Davi como rei. Mas o que eu quero falar para você é que Samuel foi um grande profeta, amém? Foi um homem reconhecido por Deus, e a própria palavra de Deus diz que as palavras dele não caíram por terra, porque aquilo que ele falava era recado da parte de Deus para os homens, amém? Por que eu estou explicando tudo isso, irmão? Porque nós vamos entender agora como que um profeta foi gerado, amém? E nós estamos falando de alguém que foi gerado da parte de Deus. Então se você quer ser um profeta, você quer ser um homem de Deus, que fala da parte de Deus, que responde, que é consagrado a Deus, nós vamos estudar agora como que foi o nascimento de Samuel, né? Como que nasce um grande profeta. Primeira coisa que eu queria compartilhar está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia, né? Nós vamos praticamente ler apenas esse livro hoje, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então presta atenção, irmão, estamos falando de gerar um profeta, amém? De cumprir o nosso chamado, de ser alguém que responde da parte de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é um empecilho para que isso aconteça. Sim ou não? Como que o profeta vai nascer? Como que a resposta da parte de Deus vai vir? Ana sendo estéril. Tem como, irmãos? Não. Sem Samuel ser gerado, não nasce o profeta. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar, irmãos, é que nós precisamos nascer de novo. Assim como
Samuel precisava nascer de maneira natural e fazer parte dos israelitas, que era o povo de Deus, você também precisa fazer parte da igreja, que é o povo de Deus, amém? Você também precisa nascer de novo no seu espírito, porque a obra de Deus começa no novo nascimento. Sem novo nascimento não tem chamado. Sem novo nascimento, irmão, não tem como obedecer a Deus, não tem como ser usado por Deus, não tem como ouvir a Deus, porque a obra de Deus é espiritual. João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Esse é todo aquele que nasceu de maneira natural. Mas ele continua dizendo: agora aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então você, para se relacionar com Deus, para cumprir o seu chamado, você precisa nascer de novo, amém? Talvez você fale: pastor, mas essa aí é antiga, eu já sou crente tem 20 anos. Glória a Deus, irmãos, mas não é por isso que eu vou deixar de colocar esse ponto na minha palavra, amém? Porque você precisa entender que você precisa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você nunca vai responder a Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas às vezes que tem 20 anos que está na igreja e não nasceu de novo. É, pastor? É claro que é. Nascer de novo não tem nada a ver com religião, irmão. Nascer de novo não tem nada a ver com vestir camisa social, e nem com sentar no banco da igreja, e nem cumprimentar os irmãos, graça e paz. Talvez você pense que tudo isso era ter nascido de novo. Não, irmão, tudo isso é experiência religiosa da igreja evangélica, né? Isso aí não vai mudar a vida de ninguém, irmão, mas faz parte da nossa tradição e é bom, amém? Fala para o seu irmão do lado aí: graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Aleluia, tá vendo? Como é que funciona? Isso é a tradição, irmãos. Agora a realidade está onde? No seu espírito. A vida de Deus habita onde? No seu espírito. Então não adianta vir na igreja porque o pai pediu. Mas tem 10 anos que eu já estou na igreja, tem 10 anos. Né? Não adianta ser amigo do pastor. Eu já vi gente que pensa que ser amigo do pastor é ser crente. Não precisa levantar a mão não, irmão, mas eu conheço. Fala: não, irmão, você tem que orar, tá? Não, eu sou amigo do pastor lá, moço. Aí ele pensa que ele é amigo do pastor da igreja, que ele é crente, né? Não adianta, irmão, ter amigo crente. Não adianta frequentar a igreja. Não adianta visitar a célula. Não adianta nem tomar ceia, não. Não adianta nem batizar também, não. Por quê? Porque tudo começa quando nasce de novo. Se não nasceu de novo, irmão, não tem vida cristã, não tem realidade espiritual, não tem cumprimento de promessa, não tem salvação e não tem o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Então tudo que nós precisamos fazer é nascer de novo, irmão. Não é vir para a igreja por causa de amizade. Mas toda semana tem churrasco na célula. Célula abençoada. Glória a Deus, aleluia. A célula foi bênção, foi demais, irmão. Porque, não, você viu o estrogonofe que a irmã fez? Nossa, a célula foi ungida. Só bênção, né? Não, irmão. A nossa realidade é espiritual. Glória a Deus pelo estrogonofe. Pode me chamar que eu vou lá experimentar, irmãos. Mas o que nós temos que entender é se a vida de Deus está ali ou não. Não adianta ser filho de crente. Meu pai é crente. E daí? Não adianta nada, irmão. Minha filha é filha de pastor. Não adianta nada. Não vai nascer de novo, não. Não converte para você ver, não. Tem que nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Amém? Então você quer ser alguém que responde o seu chamado? Primeiramente, seja alguém que nasceu de novo. Que reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Que creu não somente de boca, mas creu com o coração e confessou com a boca. Que segue a Cristo, que entregou a vida para Cristo. Amém? E isso é novo nascimento. Quer responder a Deus? Primeiramente, qual é o primeiro passo? Nascer de novo. Aleluia, amém, irmãos? Não por causa de amigo, não por causa de status, né? Porque antigamente ser crente era ruim. Era ou não era ser mal visto? Quando eu converti, era difícil, irmão. Não é igual hoje, você é crente, né? Você posta lá todo mundo dançando, né? Só alegria, todo mundo, tem na igreja, que bênção, hein? Não, irmão, tinha uma mini perseguição contra nós. Crente, quer saber de nada, vai dar dinheiro para pastor, deu nada na vida e virou crente, né? Por isso que eu virei crente, irmão. Mas se eu tivesse dado alguma coisa, eu tinha continuado. Mas alguém vira alguma coisa sem Cristo? Não. Então todo mundo que converteu não era nada. Ponto. Por isso que eles estão lá do mesmo jeito, que eles pensam que são alguma coisa. Mas o dia que nós entendemos que nós não somos nada, nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e falou: Senhor, agora sim, está nas tuas mãos. Cuida de mim porque eu não consigo cuidar. Amém? Glória a Deus. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Qual que é o primeiro ponto? Nasça de novo. Sem novo nascimento, não tem cumprimento de promessa, né? Então, aleluia. Segundo passo, né? Está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22. Diz o seguinte, né? Ana tinha feito um compromisso, irmão, que eu falei aqui, qual foi?
de entregar o seu filho no templo e ser dedicado todos os dias ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 22, que depois de um tempo, havido nascido Samuel. Então o primeiro ponto já foi cumprido, Samuel nasceu, amém? Quantos nascerem de novo, falou, eu estou aqui então, já passei da primeira fase, amém? Ninguém? Quantos aqui nasceram de novo, irmão? Aleluia, fala assim, eu já passei o primeiro passo. Aleluia, cada um vai anotando aí, vendo onde que parou, amém? Palavra interativa, né? Então o segundo passo qual que é, irmãos? Ana, a família toda de Ana, né? Eucana, Ana não, toda a sua família foi adorar o Senhor no templo, mas Ana falou o seguinte, não, agora eu não vou no templo e não vou levar o meu filho lá, porque agora eu vou amamentar o meu filho. Olha que coisa abençoada, irmãos. Ana dedicou um tempo para que o seu filho se fortalecesse. Então qual que é o segundo passo, irmão? Nasceu de novo, aleluia, vou ser usado por Deus. Amém. Vai na fé, meu irmão. Mas primeiro você precisa mamar um pouquinho, irmão. Primeiro você precisa ser alimentado. Primeiro você precisa conhecer a palavra. Você precisa ser fortalecido no seu espírito. Amém? Ana falou, não, primeiro eu vou dar mamar para o menino. Primeiro eu vou fortalecer, primeiro eu vou criar um vínculo com ele, primeiro ele vai se alimentar de mim. Então seja alguém alimentado da palavra de Deus, irmãos. Não adianta só nascer de novo, irmão, tem que se alimentar. Ana sabia a importância do leite, Ana sabia a importância de alimentar aquela criança. Não vou deixar ele lá, porque isso vai gerar fraqueza, vai gerar dificuldade, ele pode morrer no meio do caminho. Você acha que alguém converte que o irmão vai lá para a Ucrânia pregar, e o irmão vai morrer lá? Não, irmão. Tem que receber alimento, amém? Tem que ouvir a palavra, tem que participar de uma célula, tem que participar, aqui na nossa igreja tem, irmãos, tem que participar de uma célula, né? Não é obrigatório não, mas ali é onde que a palavra de Deus está sendo compartilhada, ali é onde você tem o momento de você tirar as dúvidas que você teve aqui da palavra que nós estamos ministrando, né? O pastor falou aquilo de Ana, você viu? Vou acrescentar esse ponto aqui, né? Fulano, mas e aquilo que o pastor falou, como é que é? Ali é o momento de você abrir seu coração, abrir seu espírito, receber alimento, se fortalecer na fé, amém? Presta atenção, irmãos, como isso é importante. A Bíblia diz que Jairo, né? Quantos conhecem a história aqui da filha de Jairo? Jairo chegou, o Senhor Jesus, Senhor, vai lá em casa, minha filha está terrivelmente doente, mas basta uma palavra, ela vai ser curada, né? E depois veio aquela mulher com fluxo de sangue, o Senhor Jesus, ela tocou em Jesus ali, e depois chegaram e falavam, Jairo, não adianta mais não, a menina morreu. Aí a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e falou, não, vamos lá. E Jesus falou, por que vocês estão todos chorando? A menina dorme, a menina não está morta, né? E a Bíblia diz que Jesus chegou ali e falou para ela, Talita cumi, né? Levanta-te, cordeirinha, levanta-te. E aquela menina ressuscitou, meus irmãos. E Jesus falou o seguinte, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Primeiro, dá de comer a ela. Amém, irmãos? Tem irmão que pensa que ressuscitou hoje, amanhã e quer sair pregando para todo mundo. Não, irmãos, primeiro você vai ter que comer. Coloca esse texto aí, irmãos. Primeira, cadê o texto? Lucas capítulo 14, versículo 16. Não é esse também não. Marcos capítulo 5, versículo 40. Vamos ler aqui, porque os irmãos têm que ler para eles acreditar, amém? E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te, né? No original, levanta-te, cordeirinha. Versículo 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Você nasceu de novo, irmão, você tem que comer, você tem que alimentar. Irmão, se fosse na minha célula, você acha que eu ia fazer o quê com essa menina? No outro dia, irmão, é live, mundo inteiro. Ela está aqui, a menina que ressuscitou, que morreu, aleluia, fala para ela, onde você foi? Você foi no céu, no inferno, onde você está? Você viu o anjo? Como que é estar morta? Irmãos, aqui na nossa célula, venha você também, aleluia, Jesus está ressuscitando morto. O que você acha que eles queriam fazer lá? Mas Jesus falou, fala para ninguém não. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos cumprir as etapas. Primeiro dá a de comer a menina, ela está fraca.
Ela acabou de nascer, ela acabou de reviver, ela estava morta. Todo aquele que chega aqui, irmão, que entrega a sua vida a Jesus, estava morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida. Então agora você recebeu vida, irmão, você tem que manter a sua vida, se alimentando da palavra de Deus. Amém, irmãos? Não estou falando que você não pode pregar, não é isso, irmão. Você converteu hoje, você está apto para testemunhar que você converteu, amém? Mas existe uma diferença entre você se alimentar para edificar as pessoas e você achar que você é alguém preparado porque nasceu de novo. Não. Primeiro você precisa se alimentar, amém? Paulo falou, já era para você estar, ser adulto, na fé vocês é menina ainda. Tantos anos que está aqui na igreja, até hoje está tomando leite. Sem que era para estar comendo um alimento sólido. Por quê? Porque existe o alimento, né, para beber. E existe o alimento para aquele que é maduro de maneira espiritual. Então a primeira coisa, irmão, é se converter. E a segunda é aprender a comer. Amém? É ler a palavra, irmão. É se alimentar. Jesus é o pão que desceu do céu. Aleluia. Ele é o maná escondido. Amém? Precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Quantos entendem isso, irmãos? Irmãos, eu estava meditando a respeito dessa palavra aqui. Eu lembrei em 2004. Olha como as coisas mudam, irmão. Presta atenção. A dificuldade hoje que é para o irmão ouvir uma palavra abençoada, né? Tem a palavra lá, você manda para o irmão, não ouve, né? Vem no culto, e é a bênção que nós sabemos que é, irmão. Mas quando eu me converti, irmão, eu ia na locadora e eu pagava e alugava uma fita para me ouvir uma pregação. 2004, né? A maioria das pessoas que não sabe nem o que é que eu estou falando. Mas era, irmão, não tinha YouTube não. Se tinha ou não tinha, eu não estava sabendo. Depois vocês pesquisam que ano que foi. Mas lá em casa não tinha, no Jardim Petrópolis, onde eu morava. Então eu tinha que ir na locadora, irmãos. Quanto que é a fita? R$3. Eu chegava lá em casa, colocava a fita e ficava ouvindo, né? Pastor Silas Malafaia pregando. Aleluia! E eu, isso! Glória a Deus, né? Ainda bem que eu não aprendi a gritar daquele tanto. Às vezes eu falo mais alto, mas eu falo tranquilamente com os irmãos, né? Também tento manter um linguajar mais culto também aqui, o máximo possível. Mas foi aquilo que me alimentou, irmãos. Durante anos não, deixa eu ser exagerado. Durante meses, né? Que eu não estava ainda congregando na igreja. Eu estava apenas me alimentando. Irmãos, olha como isso é verdade. Presta atenção aqui em mim, irmãos. Deixa as crianças aí correr. Deixar vir a mim os pequeninos, disse Jesus, amém? Deixa com ele, deixa para ele. Então, irmãos, eu me converti, mas eu não tinha igreja para ir. O que aconteceu? O Espírito Santo, irmão, me falou que eu tinha que congregar. Deus me falou, você precisa ir numa igreja. Deus me falou, irmão, ninguém foi lá e falou, você precisa começar a congregar, não. Deus me falou, você precisa ir em uma igreja. Sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Irmãos, tem umas partes da minha vida que eu gosto demais, é bom demais. Eu comecei a avaliar igrejas. Então, passava na porta da igreja, não, todo mundo está de terno. Não sei se vai dar certo para mim esse trem, não. Esse povo é muito sério. Aí passava em outra igreja, o povo, não, esse povo aí é para frente demais. Né? Pensa um cara enjoado. Ainda bem que Deus me colocou na igreja, e eu tive que ir lá e fui e fiquei, porque eu não tive que escolher. Né? Mas eu ficava perguntando, aí eu ligava para um time meu, tio, sua igreja é como? É assim, não, eu vou ver, qualquer coisa eu vou lá visitar. Aí tinha um pastor do lado da loja do meu pai, ele ficava vindo lá, que ele ficou sabendo que eu converti lá, e foi lá, não, você tem que vir para a minha igreja e tal. Aí eu, não, essa igreja está muito vazia, se fosse boa, estava mais cheia. E eu, naquele enjoo lá, mas eu estava fazendo o quê, irmão? Me alimentando? Estava me alimentando. Eu lia todos os dias a Bíblia, ficava lendo a Bíblia sozinho lá em casa, e lendo a palavra de Deus, né? E alugando filmes, né? Gênesis, Apocalipse, talvez você não saiba, irmão, mas tem livro de todos, tem filme de todos os livros da Bíblia. Se você procurar lá, Esther tem, Apocalipse tem, Gênesis tem, tudo que você quiser assistir, um filme tem. E eu ficava fazendo o quê? Assistindo filme. Por isso que eu aprendi algumas coisas, irmão, assistindo filme, né? Às vezes você vai assistir novela, irmão, aí o irmão pensa, várias pessoas aqui já vêm me falar, né, mas na novela aconteceu isso, mas na Bíblia não aconteceu. Porque a pessoa começa a misturar, e ela pensa que a novela é Bíblia. Ela começa, porque tem personagem lá, irmão, que nem nome tem na Bíblia. Ele, não, mas fulano chama tal nome lá, não, mas na Bíblia não fala o nome dele. Irmão, é ficção, tem que ter história para você aprender, amém? Ficção, presta atenção. Às vezes você assistiu um filme lá, você, não, mas eu vi quando Moisés... Não, ficção. A realidade é a palavra, aquilo ali simplesmente ilustra o que a Bíblia estava falando, amém? Então era assim que eu me alimentava, irmão. Por que eu estou falando isso? Para você entender que você precisa se alimentar. Nasceu de novo, depois você precisa se alimentar, se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, amém? Aleluia. Então quem aí foi alimentado, está sendo alimentado por Deus. Aleluia. Então risca aí da caderneta, amém? Vamos lá. Terceiro passo, versículo 28.
né? Então Ana, primeiramente, né, alimentou o menino, primeiramente Samuel nasceu, depois ela o alimentou, e depois, olha o versículo 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então aqui Ana cumpriu a promessa que ela tinha feito, ela consagrou o seu filho ao Senhor, todos os dias da sua vida, para viver no templo. E agora, irmão, é onde você começa a responder a Deus, amém? Como, pastor? Consagração. Samuel foi consagrado. O que é consagrar? Se dedicar completamente a algo. Samuel foi entregue ao Senhor, a vida dele foi dedicada ao Senhor. Todos os dias da vida dele foi entregue e consagrado à presença de Deus. Então, se você quer ser alguém que responde o seu chamado, irmão, você precisa ser alguém consagrado a Deus. Amém, irmãos? Alguém dedicado à causa, dedicado ao Senhor. Consagração, irmão, é entregar a sua vida a Deus. Não é mais você que guia a sua vida, mas é o Espírito de Deus que conduz você. Amém? Vamos ler um texto aqui, irmãos, que está aqui em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 16. Falarmos um pouco a respeito de consagração. Texto que nós amamos muito, né, nós pastores, diz o seguinte: porém ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos, e à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que tudo já está preparado. Amém, irmãos? Quem não quer participar de uma festa aqui, irmãos? É por isso que eu sou abençoado e sou filho de Deus e sou crente, irmão. Porque eu fui convidado para participar de uma festa, mas a Bíblia diz que essa festa já está preparada. Olha que bênção. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, está consumado. Quando o Senhor Jesus me chamou para participar da obra dele, ele falou, olha, venha, mas a festa já está preparada, amém? E todos a uma começaram a excusar-se, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, e portanto não posso ir. Aleluia, irmão, pela palavra do Senhor, né? O que eu vou falar para o irmão desse aqui? Vamos lá, irmão, você precisa orar, precisa vir na oração, precisa participar da célula. Não, pastor, o negócio é o seguinte, eu comprei um lote ali, entendeu, pastor? Eu tenho que ir lá ver ele, porque está valorizando, eu tenho que ir lá saber, o pessoal vai lá medir, eu preciso registrar, né? Eu tenho agora um imóvel, uma bênção, né, pastor? Então não vou poder ir mais, não vou poder ir na oração, não vou poder. Irmão, o que eu vou falar para essa pessoa? Ela tem uma desculpa boa ou não tem, irmão? Tem, ela comprou o negócio, ela vai falar que não vai lá não, deixa o povo tomar. Não, irmão, a pessoa tem a desculpa dela. Agora presta atenção, irmãos, nós estamos falando aqui de um convite para participar da festa, tanto que o negócio está feio. Nós não estamos falando daqueles que já estão participando. A questão é que tem irmão que já está na festa, mas a cabeça dele é igual das pessoas que nem participou ainda. Então ele usa a mesma desculpa, nem para ter outra. Então o que ele fala? Não, eu comprei, estou comprando um carro agora, preciso ir na concessionária. Está comprando, irmão. Mas orar que é bom, nada, né? Então o segundo, presta atenção, vamos lá participar, irmãos? Vamos estar lá junto, vai ser bênção. Não, pastor, eu comprei 5 juntas de boi, né? O que é a junta de boi, irmão? A junta de boi é o seu trabalho. O boi, ele que arava a terra, dependia da agricultura para comer, irmãos. Não, comprei uma máquina agora, né, Josimar? Comprei um rolo que pinta sozinho, você aperta o botão, ele sobe e desce. Não vou poder ir na oração não, pastor. Né? Cadê o Rodrigão lá? Não, eu comprei uma máquina de cortar lâmina lá, inox, e agora as cozinhas vai ser top, eu não posso participar não, pastor, tem que trabalhar. O que eu vou falar para esse irmão? Não precise não, que Deus vai pagar suas contas. Não vai não, porque eu mesmo vou pagar suas contas. Eu vou falar isso, irmão? Então vai, né? Então vai. Enquanto o Senhor está convidando, o Senhor está querendo que as pessoas participem, as pessoas têm as mesmas desculpas. Presta atenção, irmão. Quantos 1000 anos atrás isso aqui foi escrito? E hoje é a mesma coisa, né? Então, primeiro, a pessoa está preocupada em propriedades. Em segundo, a pessoa está priorizando o trabalho do que o reino. E a terceira, irmão,
Casei, portanto não posso ir. Família, né? Que dia que família concorre com o reino, irmão? Não consigo entender isso. Não consigo entender, não consigo compreender. Não, casei. Amém, irmão? Já viajou para a lua de mel? Já. Então volta para a vida normal, meu filho. Né? Tem conta para pagar, tem igreja, tem gente no inferno, a vida precisa voltar. Mas o que eu vou falar como se trata de família? Não, abandone a sua família e não vem mais. Irmão, vocês estão entendendo que tem desculpa lícita demais para a pessoa não envolver com a obra de Deus? Exige desculpa lícita. Eu não vou falar nada, irmão. Amém? Agora entenda, Deus está precisando de pessoas para trabalhar na sua obra. Então não deixe a sua família, não deixe o seu trabalho e não deixe os seus bens fazer com que você não participe desse momento tão extraordinário na eternidade, irmão, que é o momento onde a igreja está vivendo, é o cumprimento da promessa de milhões de pessoas que morreram. Lê lá Hebreus capítulo 11, e você vive hoje a realidade do cumprimento dessa promessa. A Bíblia diz que eles morreram sem herdar a promessa, e nós estamos herdando a promessa. Uns plantaram, e nós estamos colhendo sem semear. É isso que a palavra de Deus diz, irmão. Nós estamos colhendo vidas que foram ceifadas, para que nós chegássemos agora e vivêssemos o cumprimento dessa profecia, que seria o reino de Deus implantado aqui na terra. Amém, irmãos? Então, seja alguém dedicado, seja alguém consagrado. Se você quiser cumprir o seu chamado, irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que trabalhar. Eu sempre digo para os nossos líderes aqui, a época que eu mais frutifiquei, foi a época que eu mais trabalhei. Irmão, não é campeonato não, mas eu sei que trabalhou mais do que eu já, o irmão Eber, os outros aqui eu não sei não. Irmão, era todo dia, 7 horas da manhã, pegando minha moto, indo para o meu serviço o dia inteiro, sem ninguém. Até 7 horas da noite, saía fazer entrega em Senador Canedo, Uberlândia, chegava 10 horas da noite em casa. E isso, irmão, quando tinha compromisso na igreja, ó, não pode, não, mas a venda é grande. Não posso, vou para a igreja, se quiser que eu entregue depois. Vinha para a igreja, orar, depois ia lá e entregava a peça para a pessoa. Por quê? Porque eu sempre tive compromisso com Deus. Não, pastor, você é bom demais. Não, irmão, é porque eu não sou bom demais. Senão eu tinha ido lá e tinha resolvido. Vocês estão entendendo? É porque eu preciso de Deus. Eu preciso, eu tenho que participar. Eu sei que Deus está precisando, Ele me salvou. E agora eu quero tentar participar da obra dele, amém? Então, irmãos, trabalho não é desculpa. Família também não é. Olha o tamanho das minhas filhas. Eu tenho 3, irmão. Quem tem um aí, já sabe como é que funciona no mercado. Quem tem 2 está aprendendo. Quem tem 3 pode dar aula, né? E os outros que tem 4 aí, eu que estou aprendendo. Eu ainda estou por aqui, né? Mas entenda, irmão, como é que você acha? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma mulher, que os irmãos sabem como é que funciona, né? Vale por 3 filhos às vezes também, para você cuidar. Eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 células, eu tenho a igreja, mas tudo funciona, irmão. Nada parou, porque, não dou conta, eu vou... não, irmão. Tudo está funcionando dentro da perfeita vontade. Você já pensou como é que a terra agora não vai cair, irmão? Nós vai parar lá no infinito? Ela não está flutuando agora, rodando? Deus está cuidando dela, irmão. Imagina da sua vida. A terra não está... né? É o sol que gira em torno da terra ou a terra que... Cadê os geógrafos? A terra gira em torno do sol. Translação. Então imagina que não erra um dia a terra, irmão. Ela gira certo, 365 dias. Rapaz, como que deu certinho 365 dias girando? Interessante, não é? Agora você acha que Deus não vai cuidar da sua vida, que um dia vai dar errado. Não, irmão. Entregue os seus caminhos ao Senhor, amém? Salmos 37, 4. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. O mais, irmão, é aquilo que nós não sabemos, é o pepino que você tem amanhã. Confia no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele, e no mais Ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então aprenda a depender de Deus, aprenda a deixar Deus cuidar das suas coisas. Isso é se consagrar a Deus, amém? Já pensou, irmão, toda vez que eu tivesse um filho, se eu parasse de liderar, se eu parasse de vir para a igreja, parasse de liderar a célula, né? 3 vezes eu já tinha pendurado a chuteira. Mas não, irmão, meus filhos estão aprendendo, não tem coisa melhor, irmão, que ver meus filhos vendo eu ser usado por Deus. Né? Nós vamos fazer agora o curso de criação de filhos. Mas, deixa eu ver aqui se eu tenho uns minutinhos. Tem. Mas não tem coisa melhor, irmão. Sempre fala que quando nós estamos em reunião de liderança, não tem nada melhor, irmão, do que os nossos filhos ver que nós somos usados por Deus. Nada. Não tem, irmão, um curso na internet que ensine isso aí. Minha filha fala, pai, é hora que vai dar certo. Não tem. Não tem uma satisfação melhor, irmão, em saber que os meus filhos confiam em mim. Não, pai, se você falou, é assim que vai ser. Você está entendendo? Por que eles estão vendo isso, irmão? Porque eles sabem que eu sei para onde eu estou indo, que eu estou buscando, amém? Estou seguindo a estrela.
estou debaixo da nuvem, eu estou buscando, eu não sei o caminho, mas eu sei que Deus sabe aonde Ele vai me levar. Amém, irmãos? Então, entenda que essas coisas, irmãos, espirituais, elas têm muito mais valor do que as coisas naturais. Porque às vezes você consegue um monte de coisa, lá na frente você perde tudo. Às vezes não consegue criar seu filho, mas você tentou de tudo, trabalhou para dar o melhor para ele. Mas ele não vai ter o melhor, irmão, que é a vida de Deus. Ele não vai ter o melhor que é um pai presente. Ele não vai ter o melhor que são os milagres ali dentro de casa, igual Maria falou para Jesus no casamento ali, no Caná, né, nas bodas em Caná. Falou, não, fala com ele sabe o que ele vai fazer. Né? Maria era mãe dele, mas sabia não, o menino, ele sabe, fala para ele, né? acabou o vinho, fala com Jesus, ele resolve. Assim tem que ser na sua família, irmão. Sua esposa saber, não, meu marido sabe o que ele está fazendo. Seus filhos, não, meu pai e minha mãe sabem qual é a direção que eles estão tomando. Amém? Nada melhor do que ver os nossos filhos e eles saber que nós temos experiência com Deus e que isso é verdade. Amém? Aleluia. Então, quarto passo, né, está ali do capítulo 12, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 a 17, mas fala o seguinte, que Eli, que era o sacerdote que estava no templo, quando Ana ia no templo ali, e foi para quem Ana entregou Samuel, para que Eli cuidasse dele ali no templo. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Raufini e Finéias, e a Bíblia diz que esses 2 filhos abençoados do sacerdote, o que eles faziam? Eles comiam os sacrifícios que era para ser ofertado ao Senhor. Então eles pegavam o garfo e ia lá e comia comida consagrada a Deus. Então eles roubavam as ofertas do Senhor. Então eles pecavam perante o Senhor. E a Bíblia diz que eles davam mau testemunho da obra de Deus ali na casa de Eli. Então presta atenção, irmãos, no nosso quarto ponto, né? Não deixe as circunstâncias parar você. O que você acha que eu já vi, irmão, em 20 anos de ministério? Ainda mais hoje que tem internet, tem YouTube, tem WhatsApp. E tem gente à toa também que fica mandando tempo para você, quando você não está querendo ver. Muita coisa, irmão, errada, de muita gente. Agora Samuel é um menino crescendo, irmão, sendo cuidado por Eli. Qual que era a primeira coisa que Samuel podia falar? Não, se for para mim ser sacerdote, igual esse cara que me deu conta de cuidar dos filhos dele, não, Deus, pode voltar, tem como eu voltar lá para minha mãe? Eu não quero ser consagrado mais não. Mas não, irmão, e aqui que eu me delicio na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz o quê? Samuel, porém, ministrava perante o Senhor. Aleluia, irmão. Eu vou tentar ilustrar para você o que eu estou vendo aqui e o que eu vejo quando eu leio isso, irmão. Mais ou menos Samuel fazendo uma dancinha lá, todo mundo no pecado, povo morrendo, povo roubando, e Samuel está lá, irmão, de boa, adorando. Samuel, porém, ministrava. Irmão, ó, eu não tenho nada com quem quer roubar, com quem quer pecar. O meu negócio é estar perante o Senhor ministrando. Eu não estou nem aí, irmão. Eu quero servir a Deus, amém? Ah, pastor está falando isso. Ah, minha líder não me liga. Ah, não sei quem. Irmão, estou igual Samuel. Só de boa, ministrando perante o Senhor. Né? Esses dias eu estava lá no Fujioka. Eu lembrei agora a música que eu estava cantando lá. Mas eu estava igual Samuel, dentro do Fujioka, irmão. Fui tirar uma foto com meu filho lá e eu esqueci que eu estava dentro do Fujioka. E eu estava lá cantando. Não há nada melhor. E eu estava tentando fazer a voz do cara, porque ele não é brasileiro, e ele canta meio, não há nada melhor. E eu estava cantando, e ó, eu estava cantando, nada melhor. Aí eu gosto, não há nada é melhor que Jesus. Eu dentro do Fujioka, irmão, cantando, eu estava ali fazendo o quê, irmão? Ministrando perante o Senhor. Quando eu olho, aí eu queria falar um trem para André, meu bem, na hora que eu olho, André está escondido atrás do monte de foto, e eu empolgado, eu não sabia o que estava acontecendo lá, eu estava ministrando, eu voltei como se nada tivesse acontecido, como se todo mundo do Fujioka estava pensando, esse cara tem problema mental. Eu estava, não, nada melhor, eu estava gritando lá, e aí Andréia, meu bem, eu estou escondendo, você está passando vergonha aqui dentro, o que é isso aí que você está fazendo, meu bem? Meu bem, eu estou ministrando perante ao Senhor. Irmão, Samuel, eu estou igualzinho Samuel, irmão. Ó, estou nem aí para paçoca. Quero ministrar perante o Senhor, amém? Não precisa fazer isso não, irmão. Talvez eu passei vergonha. Mas estava massa, estava cantando, estava no ritmo. Galera estava, indo ao delírio, e eu estava, não é nada. Né? Você está entendendo, irmão? Samuel ministrava perante o Senhor. Acabou, irmão. Ah, mas eu ouvi falar quem é. Ministra perante o Senhor, irmão. Com o que você está preocupado? Você vai prestar conta de alguém lá no céu?
Não, cada um dará conta de si mesmo a Deus diante do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Cada um dará conta de si mesmo. Cada um prestará conta de si mesmo. Então, irmão, eu não quero saber o que A ou B está fazendo. Se alguém me ama ou não me ama. Se alguém me liga ou não me liga. Se alguém vai servir a Deus ou não vai servir a Deus. Se alguém teve escândalo ou não teve escândalo. O Jonathan, porém, vai ministrar perante o Senhor. Aleluia. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo sua estola sacerdotal de linho. Aleluia, irmão. Quem pode imaginar aí Samuel lá? O filho de Ralfini e Finéias roubando as gorduras. E Samuel estava lá, irmão. Irmão, essas são as pessoas que rompem, amém? Essas são as pessoas que crescem em Deus, irmão. Pessoas que têm compromisso com a obra e olha somente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, amém? Não seja guiado pelas circunstâncias. Não deixe, irmão, nada te atrapalhar. Nem seu marido, nem sua mãe, nem sua esposa, nem seu filho, nem seu líder, nem seu pastor, nem as pessoas que estão próximas de você, nem seus familiares e ninguém. Nada. Ministre perante ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Vou terminar mais rápido agora para nós cantar essa música e não há nada no final, amém? Quinto passo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, né? Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Então qual que é o quinto ponto, irmão? Você precisa, amém, ser consagrado. Você precisa nascer de novo, você precisa ser alimentado, mas você também precisa ser servo, amém? Sabe, irmão, muitas pessoas acham que existe um conflito entre ser filho e ser servo. Não, irmão, você é filho, amém? Mas você também é servo, amém? Você também é escravo, você também foi comprado por alto preço, você também foi comprado pelo sangue de Cristo, você pertence a Ele. O problema é que as pessoas pensam que a vida é delas. Não, irmão. A Bíblia diz que não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue incorruptível, que não pode se corromper, irmão. Foi com isso que Ele nos comprou, com o próprio sangue, Ele deu a vida por nós, amém? E nós somos escravos de Cristo, nós trabalhamos para Ele, nós servimos a Ele. Então, Samuel estava ali independente de qualquer coisa, ajudando e servindo Eli, na adoração ao Senhor. O menino estava lá no templo, ô Josimar. Josimar, que hora que é a célula 8? Samuel chegava lá 10 minutos mais cedo e arrumava as cadeiras. Josimar chegava lá na célula, Samuel já tinha escolhido a música, hoje nós vamos tocar essa música. Já tinha preparado o quebra-gelo, já tinha mandado a mensagem para os irmãos da célula. Vamos estar todo mundo junto hoje, que hoje vai ser bênção a palavra. Hoje nós vamos estar todo mundo na célula e vamos cantar. Não há nada. Amém? Louvor vai ser bênção, a palavra de Deus vai tocar o coração de todo mundo. O que é isso? Samuel servindo Eli. Você quer cumprir o seu chamado, irmão? Você tem que servir. Isso aqui, irmão, esse princípio bíblico aqui, eu já falei ele 1 milhão de vezes. Mas você só recebe a unção que você honra. Se você quer ser alguém usado por Deus, você quer ser um ministro de Deus, seja alguém que sirva as pessoas. Amém? Por quê, pastor? Porque ministério significa serviço. Talvez você não saiba, irmão, mas na sua Bíblia, quando você lê lá, ministério, eu quero ter um ministério, você fala assim, eu quero trabalhar. Amém? É isso, pastor, você não está exagerando nem um pouquinho? Não estou exagerando nem um pouquinho. Ministério é serviço. Ministério é trabalho. Você quer ter ministério, você quer trabalhar, irmão. Você quer ter ministério, você quer servir, irmão. Amém? Você quer cumprir o seu chamado, então você quer servir alguém. Você quer obedecer também, irmãos. Amém? Então seja alguém servo, irmãos. Aleluia. Chega para o líder da sua célula. O que está precisando aí? O que nós estamos precisando fazer para essa célula bombar aqui? Multiplicar 10 vezes esse ano. Aleluia, quem recebe aí? O que nós precisamos para essa célula crescer aqui, irmãos? Vamos fazer arte, postar no Instagram? Então vamos. Vira blogueira, irmão. Postamos aqui na célula, aí, aleluia, a unção aqui, irmãos. Venha você também. Seja usado, irmãos, por Deus de alguma maneira. Sirva. Não deixe a célula ser um peso para a sua liderança, irmão. Mas chega lá e fala assim, eis-me aqui, como Samuel. Samuel, porém, ajudava Eli no serviço. Por isso Samuel foi um profeta, amém? Você está entendendo os passos, irmão? Quantos estão aqui percebendo que existe um caminhar, um trilhar, irmão, para você ser alguém que cumpre o seu chamado? Não foi só Jesus ter falado para a menina, não, levanta e vai pregar o evangelho. Não, dê primeiro comida a ela, amém? Aleluia. Mateus capítulo 20, vou falar rápido a respeito disso aqui, não precisa ler, mas conta uma história interessante que eu prego também toda vez. Irmão, às vezes eu fico percebendo que eu falo a mesma coisa, e é bom todas as vezes, amém?
Como é bom ler a palavra de Deus. É ou não é, irmão? Falar a respeito da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que a mãe de Tiago e João chegou em Jesus e falou: Senhor, se possível, um dia, quando o Senhor estiver na sua glória, né? Estou parafraseando para você entender aqui, mas vai ter 2 cadeirinhas, bem do seu lado, né? Eu sei que o Senhor vai ter o seu trono todo majestoso, mas vai ter um troninho ali da direita e da esquerda. Será que tem como meus filhos sentar ali? Né? Pertinho do Senhor, né? Imagina a glória, ó, meus filhos lá, ó, né? Igual minha mãe está agora, olha lá, meu filho está pregando, quem está vendo? Né? A mãe está lá toda orgulhosa, eu quero que ele senta ali. O que Jesus falou? Eles podem beber o cálice que eu vou beber? Né? Então fica aqui essa palavra para você, irmãos, que quer colher sem plantar. Jesus falou: não, eu vou sentar lá porque eu vou beber um cálice. Tem um preço que eu pago para estar lá, eu não estou lá de graça. Eu vou chegar lá porque eu cheguei lá. Jesus teve que morrer, irmão, se entregar, se humilhar, fazer inferior aos anjos, para que Deus desse uma posição para ele acima de todas, amém? A Bíblia diz que o nome dele foi colocado acima de todo nome, acima dos céus, debaixo da terra, na terra, não existe outro nome igual ao de Jesus. Mas ele bebeu um cálice. Agora a mãe de Tiaguinho e Joãozinho quer que ele senta lá de graça. E tem alguns irmãos também que quer de graça. Quer chegar lá, irmão. Eu também quero, pastor. Como é que faz? Eu quero pregar nessa igreja aqui. Converteu agora. Uai, por que só o pastor Rubens, só o pastor Jonathan, só o pastor Nil que prega nessa igreja? Eu quero uma oportunidade também. Amém, irmão? Você vai beber o cálice que eu bebi? Amém, irmãos? Não sou eu que defino, não. Só estou fazendo a mesma pergunta que Jesus fez. Eu não estou sendo, amém? Eu estou falando a mesma coisa. Você quer, irmão, ser usado por Deus? Você quer romper na sua cela? Você quer seus filhos servindo a Deus? Você quer beber o cálice que eu bebi, irmãos? Ah, pastor, então é por obras. Não, irmão, é pela graça. É pela graça de Deus, porque eu não consigo, amém? É Ele que nos capacita, é Ele que te capacita. Mas entenda, irmão, existe um preço, amém? Para ser salvo tem preço, pastor? O mais alto de todos. Só que esse Jesus pagou por você, você só precisa crer, amém? Agora, para receber a recompensa e um galardão, a Bíblia diz lá em Apocalipse: eis que eu voltarei e recompensarei cada um de vocês segundo as suas obras. Amém, irmão? Quer alguma coisa? Então faça alguma coisa, irmão. É isso que a Bíblia diz: eu os recompensarei segundo as suas obras. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus. Quer ser usado por Deus? Amém, pastor. Então vamos ali. Não, pastor, mas aí já não... Eu só quero, pastor. Mas aí outra coisa já é outra coisa. Outra coisa é outra coisa totalmente diferente, né? Querer os benefícios, o irmão quer. Mas querer plantar e ajudar e participar e passar pelo processo para chegar lá, não quer. Então não tem jeito, irmão. Precisamos ser alguém que passa por etapas. Amém? Pode subir aqui o Nestor, nós já estamos encerrando a palavra, né? Temos 5 minutos. 6º passo e penúltimo, né? A Bíblia diz que Deus chamou Samuel, depois que ele estava lá. Pelo menos 3 vezes. Das 3 vezes Samuel não entendeu. Pelo contrário, Eli falou: que foi, Senhor? Não estou falando com você, Eli. 2ª vez, Samuel, Samuel. Eli, o que foi, Senhor? Não estou falando com você. A 3ª vez, a mesma coisa. Depois da 3ª vez, Eli falou para Samuel, falou: Samuel, é o seguinte, quando você ouvir essa voz, é Deus falando com você. Então você fala para ele assim, ó: eis-me aqui. E a Bíblia diz que pela 4ª vez o Senhor chamou Samuel, e Samuel falou: eis-me aqui para fazer a tua vontade. O que isso significa, pastor? Que se você quer cumprir o seu chamado, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Aí nós não estamos falando só de ser crente, irmão. Aí nós não estamos falando só de ser alimentado, não estamos falando só de visitar a célula, e também não estou colocando um padrão muito alto para ouvir a Deus, irmãos. Mas você precisa saber que você tem um chamado. Uma voz precisa chamar você, amém? Você precisa ter algo queimando o seu espírito, irmão. Você precisa entender a convocação celestial, irmão. Você precisa entender que você não está aqui por causa do seu líder, não está aqui por causa do seu pastor, como eu estou ministrando aqui agora. Não é por causa de você, irmão, porque eu tenho um encargo no meu espírito. Deus me chamou para a obra, e eu ouvi essa voz no meu espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus, irmão. Como Moisés viu aquela sarça ardente que não se consumia, e ele sabia que tinha algo ali, e ele foi chamado. Como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, irmãos. Como Esther, que foi lá diante do rei, estendeu o cetro para o rei, e ali salvou o povo, irmão. Como Daniel foi chamado, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Pedro, Tiago e João, todas as pessoas ouviram uma voz. É assim que Deus nos chama, através da voz dele, o nosso espírito,
através de circunstâncias, através de situações. Nós precisamos entender, Deus me chamou e não tem nada maior do que isso na minha vida. Amém? Mas para você cumprir esse chamado, você tem que entender isso, irmão. Porque senão você vai acordar no outro dia, você vai sair daqui empolgado. Rapaz, que palavra abençoada, aleluia! O pastor falou, tem que ser consagrado, tem que ir na cela, tem que ajudar. E amanhã você é mandado embora de manhã do seu serviço. Já fala, rapaz, já deu tudo errado, eu já desisto. Não é isso que vai acontecer não, irmão, estou te dando um exemplo. Está entendendo? Amanhã você amanhece com a cabeça explodindo. Meu Deus do céu, foi só pensar nessas coisas, a cabeça doeu. Amanhã você briga com a esposa, você pensa, eu estava quietinho, 2 meses sem brigar. Falei que eu servia a Deus, briguei com a mulher. O treino é de Deus, não. Entenda, irmão. Se tiver uma voz dentro de você, você vai ouvir ela. O apóstolo Paulo falou, há muitas vozes no mundo, mas nós precisamos distinguir a voz do Espírito Santo, amém? Você precisa entender o chamado da parte de Deus no seu espírito. Você precisa entender que você foi chamado, irmão, e não foi eu, não foi sua esposa, não foi homem, nem foi carne, nem sangue que te revelou. Como disse Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus, como Jesus disse para Pedro, né? Pedro falou que foi o meu Pai que está nos céus, aleluia, aleluia. E por último, irmão, e não menos importante, nós precisamos ser obedientes. E nós vamos encerrar falando isso aqui, irmãos, porque a obediência, a vida cristã é uma via de mão dupla, amém? Deus está mandando algo do céu, e nós estamos respondendo aquilo que Deus tem nos mandado fazer, amém? Tem muita gente pregando, irmão, que Deus está fazendo coisas sozinho. Não ouve isso não, irmão. Deus usa a igreja, amém? Deus é soberano, Deus é todo poderoso. É Deus que faz, Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Tudo é dele, tudo vem por ele, tudo é para ele, irmãos. Mas ele nos escolheu para fazer parte dessa obra, amém? O aprova, irmão. Foi na sua infinita sabedoria que ele decidiu nos fazer participante. Glória a Deus por isso, que eu amo fazer parte da obra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus chegou para Samuel. Presta atenção nisso, irmão. Se você quer ser alguém usado por Deus, eu ia falar aqui que você tem que ser homem, mas você pode ser mulher também, né? Mas você tem que, no bom sentido, você tem que ser homem, irmão, para ser alguém usado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou para Samuel, Samuel, você lembra o que os filhos de Eli faziam? Roubavam? Pois é, porque Eli não fez nada, absolutamente nada, e não tratou os filhos deles diante do povo. Aquela casa nunca mais vai ter aliança comigo. E você mesmo vai lá e vai declarar essa maldição que está sobre eles. Irmão, será que tinha que ser essa? Será assim, Deus, será que não tinha como levar um lanche na célula, não? Será que o primeiro trabalho tem que ser naquele que me ensinou as coisas, falar que ele foi reprovado por Deus e o Senhor está me colocando no lugar dele? Irmãos, quem é chamado por Deus tem que ser alguém obediente, independente do preço. Às vezes é falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir. Minha esposa já ouviu muitas coisas, irmão, que ela não queria ouvir. Meus filhos também. E eu também já ouvi. E às vezes eu tenho que falar também, irmãos. Mas isso é obediência. Você quer ser alguém que responda o seu chamado, irmão? Seja alguém obediente àquilo que Deus determinou. Ainda que você desagrade os homens. Ainda que você desagrade sua esposa, sua família, seus amigos, seus seguidores. Mas que você possa ouvir a voz de Deus e obedecê-la, amém?